Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians com o Mano trazendo novidade do Timão sobre a presidência. Segunda-feira tem votação. Quem é favorito é André Castro, Stabile ou Cittadini. E também tem o name rights da Neoquímica Arena. Informação nesse vídeo muito importante. E sobre o Memphis Depay, será que ele joga domingo contra o Vasco? Se liga nas informações, deixa seu likezão para ajudar a gente. Se inscreva no canal, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora as manchetes do Corinthians. Isso é uma vaia, Aí é paga um uma pau aí, vaia. cara. É isso? Os caras Vaias estão vaiando, mesmo? mano. Isso é uma vaia. Vaias. Não, Tem vaia aí, vaia aí. então, Olha lá. Eu acho que a gente podia aumentar mais isso aí, Danilo. Essa vaia. Vamos pedir uma vaia. Mais vaia. Baba um ovo É o mesmo. time da dívida, Otário, cara. vai falar do Coringão aí, ô trouxa. É o time da dívida, mano. Fala do Corinthians aí. Zé Ruel. Vamos pro inferno. Essa frase... Inferno. Você sabia, né, Omar? Que é assim, Mayday é uma frase que você pode usar em qualquer lugar do mundo que você estiver em apuros. E o chupa-mano é similar. É universal. Em qualquer lugar do chupa mundo. Domênico, irmão. Não, Quer ver, ó, senhor. vamos ver, ó. 1, 2, 3 e... Velho, isso é um muito código. bom, velho. Sabe Vai o código desabar essa Morse? marquise aí, ó. É que nem o código Morse. Você falou, é alguma coisa É tem, sincronizado o negócio, você não precisa nem combinar. Não, Mas o código Morse hoje no mundo é aquela... Mas o Palmeiras tem mundial, não tem. Você não Óbvio explicou que direito. não, óbvio que não, irmão. Tá Você louco? falou que Sombra. nunca ninguém viu. Ó, Falou, se o Marcos falou que não tem, quem sou eu pra falar que tem? Mas você falou que o Mauro Berti é assessor de empresa. Ele se arrependeu Ô, depois. seu Bento. E eu sofro, viu, com isso, porque no estádio o pessoal manda chupamano pra mim, eles gritam pra mim chupamano, como se eu fosse passar pra ele, entendeu? Manda pra ele chupamano, não pra mim. Os caras, Danilo, chupamano. Mas ó, mano, falar pra você, Caramba, pega o velho. Vasco, né, domingo lá em São Januário. Sim. Né, Jogo estranho, hein? Brincadeira, né, o Vasco, né? O Vasco é estranho demais. Mas então. o Corinthians eu acho que vai fazer o crime nesse Mas Vasco. esse jogo aí, cara. Bento, é um jogo importante pro Corinthians, porque é jogo de 6 pontos, velho. Sim. O Vasco, ele tem hoje um jogo a menos que o Corinthians, e ele tá com 19 pontos, o Corinthians tá com 22. É. Então Sim. o Corinthians, ele não pode, de forma alguma, pensar em tropeçar no Vasco, velho. E o homem volta, hein? Oi? O homem volta lá, hein? Quem? Verrete? Ele já voltou contra o Juventude Ah, não deu certo. e não deu certo. Mas lá melhor em São tirar ele. Januário, mas lá em São Januário ele crava, hein? Não, mas vamos segurar o BO lá. O Vasco tá pensando em mandar o jogo lá no Morumbi. Mas, ô, seu Bento, os caras vão de Guinegão e Kaique no isso aí. ataque, é isso É mesmo? o que tem. Dá, hein, mano? É o que tem. Mas Guinegão peraí, e o Kaique. último Aí é jogo, dose, hein, Bento. mano? Não é dose, Aqui em não. Copa São Paulo. Mas eu prefiro 1000 vezes hoje Guinegão e Kaique do que aquele morto lá do Thales Magno. Então o negócio é o seguinte, a escalação do Corinthians ela deve ser mais ou menos a mesma que foi contra o Bahia. O sistema defensivo é o mesmo. O meio-campo ainda tem uma dúvida aí entre o sem sangue do Bidon e o sem alma do Maicon. O Charles ele deve entrar porque o Martinez, infelizmente, acabou machucando a mão e tá passando por um período de recuperação aí, então ele não é opção para esse jogo. O meio-campo do Corinthians então deve ter ali o Ranielli, Charles, Bidon ou Maicon junto com o Garro. E na frente deve ser Guinegão e Kaique. Mas aí tem como opções de banco aí o próprio Romero. O Romero é um cara que dá sorte contra o Vasco. Eu acho que o Romero deve entrar pelo segundo Mas tempo. peraí, com todo respeito, você é um cara malandro. Binegão e Kaique ataque de Taça São Paulo. O Romero tem que jogar, velho. Mas sabe o que é o melhor engraçado? cara que tem aí, pô. Mas sabe o que é engraçado? Quando você vê lá, por exemplo, dentro do Real, Vini Júnior e Mbappé, são dois jovens e os caras bancam. São dois jovens e os Tá caras vendo? bancam. Olha só. Guinegão e Kaique, Binegão e Kaique, velho. Porra, Maurício. Ô, Danilo, pega um corintiano aí. Olha lá. Ó, tem um aí, ó. Vem cá, corintiano. Tudo bem, mano? Papo, tudo bem. Fala do momento do seu time, da crise eterna, velho. Tá difícil, mas tem que melhorar, né? Tem que melhorar a diretoria para depois começar a melhorar o time, porque não tem dinheiro para nada. Então tem que começar a progredir aí. Quem você votaria lá no Cita? Se você pudesse votar, Cittadini, Stabile ou o cara do 1 bilhão lá? O cara de 1 bilhão. André Tá Castro. difícil, viu? Não tem nem opção ali, viu? Não dá nem para votar nenhum deles. Agora faz uma pergunta pro mano lá, velho. Conversa com o mano. E aí, mano? Vamos Suave, subir irmão. isso aí ou não, velho? Tá difícil lá. Precisa ir pra Vamos subir Libertadores, isso no aí? mínimo, né? Vamos subir isso aí? Subiu o quê? Depende o quê, né? O time, lógico, time, né? entendi. Lógico. Nós estamos falando de Coringão, né, pô? Não é de São Paulo, né? Então, tô vendo. É difícil, né, cara? Diante das pessoas que a gente tem visto ali comandando o clube aí, pela qualidade do elenco do time, ainda mais com esses desfalques que tivemos aí recentemente, não dá pra esperar tanta coisa assim em termos de perspectiva. Eu acho que no Campeonato Brasileiro tem que ter um pouco mais de seriedade, cara, porque mesmo pelos desfalques, o Corinthians não é time pra brigar pra cair.
Eu acho que o Corinthians é time para ficar pelo menos no meio de tabela. Agora, na Copa do Brasil, cara, claro, não tem jeito de não falar que Yuri faz falta, o Carrídio faz falta, mas pelo menos temos uma notícia boa, que é a participação com bola já do Memphis. O Memphis hoje começou a treinar com bola, não quer dizer que ele vai voltar para o próximo jogo contra o Vasco, longe disso, mas existe uma expectativa dele pelo menos enfrentar o Atlético Paranaense no segundo jogo, o jogo aqui em São Paulo. Então ele perderia os 3 próximos jogos, né? Vasco, Atlético Paranaense e Palmeiras. Ele perderia esses 3 próximos jogos, mas a tendência é ele voltar, quem sabe, já para o próximo jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, decidindo a vaga aqui dentro da Neoquímica Arena. É uma expectativa, né, cara? Porque o Memphis faz falta. É que se ele jogar contra o Palmeiras, os caras tremem, né? Não tem jeito, né? Verdade. Mas... tá pra vir aí o clássico de novo, né? Sim, 2 jogos Itaquera, depois. né? Itaquera. É Vasco, Atlético Paranaense e logo o A clássico. vantagem, né, assim, que o Corinthians ele joga fora, dia 27, aí tem esse clássico e depois recebe em casa de novo. Eu acho que aí vai com o titular, mano, no clássico. Tem que ir, Bento, porque agora com esses desfalques aí, sem Memphis, sem Yuri, sem Carrídio, sem Martínez, não tem muito pau de correr, Se mano. ganhar do Vasco, continua, você acha que continua Tem ter que jogar, titular, mano? Tem que jogar com os titulares, mano. Não tem que amaciar pra esses caras, não, mano. Agora é hora de fazer o esforço a mais aí, porque o Corinthians tá precisando de pontos no Campeonato Brasileiro e tá precisando realmente dessa vitória também na Copa do Brasil. Se não vencer o Atlético Paranaense no primeiro jogo, o importante é não perder. Segurar um empate lá no Paraná tá ótimo. Mas pra nós que jogamos videogame, esse negócio de Kaique e outro menino negão aí no ataque... E negão? Caiu o overall pra 60, viu? Não, Agora tá over, ainda- o time ficou 60. É claro que foi pouco, mas ainda tem o Vitinho que tá totalmente fora de forma. Sim. Né? Mas ele estando em forma é titular, né? Sim, sim. É, O Vitinho ele vem para brigar pela titularidade, Bento. O problema é saber quando ele vai estar 100% fisicamente. Mas mesmo o Vitinho falando que não tinha condições de jogo, ele quando entrou contra o Bahia, ele causou um salseiro ali. Para mim foi um dos melhores em campo, mesmo tendo jogado 20 minutos. E para finalizar, mano, a gente já quer querer aquelas pesquisas, né? Que tem data fontes e tal lá. Pesquisa boca de urna. De farofa. Boca de farofa. O Farofa brigou com... Não tá mais Brigou, com o Casares, não, né? Fechou? Ah, tá na cara, né? Fechou o tempo ali? Não sei, não. Depois eu falo disso. Estão mantendo as aparências. Sabe aquele presidente que quer se separar da mulher? Que a mulher fica aparecendo ali do lado, sempre aquele sorriso. Farofa. O Farofa nasceu aqui, viu? Vocês ficam falando isso aí? Os caras copiaram. O original boca é aqui. Mano, quem vai ser o novo presidente? Então, Bento, o Corinthians é sempre uma incógnita, né? Mas tem pessoas que bancam o Cittadini como muito forte, mas pelo que me informaram ali, pra mim continua o Osmar Stabile. O Osmar Stabile hoje é o testa de ferro do Tuma. Quem tá mandando mesmo ali é o Tuma, velho. O Osmar Stabile tá como se fosse um fantoche à frente da cadeira ali de presidente, mas quem tá mandando é o presidente do Conselho Deliberativo, que é o Romeu Tuma Júnior. E pelo fato de 300 conselheiros serem as pessoas que vão votar no próximo presidente, tá na cara que o Tuma, por mais que o Andrés possa talvez aí levar alguns votos pro Roque, mas ele não manifestou publicamente o apoio, enfim. Então eu acredito sim que isso aí deve estar uns 70-30 aí, ou 60-40 a favor aí do Osmar Stabile. Olha, eu só quero dizer que eu não vou aceitar a urna eletrônica. Porque na minha época tinha que ter nada de reconhecimento facial, o ingresso de papel e na urna. Tem Não, que mas votar você na acha urna. que ainda é de papel. É desse jeito. E o Thales Magno é mais jogador que o Lucas Moura. Eu digo para o senhor, mano, nós Sim. vamos revitalizar o clube, tá? Vai. Nós vamos trazer de volta o Birubiru. Você não vai o Ronaldo revitalizar pro o gol. inferno. Não, você vai ser meu diretor de futebol. Calma. Quer que a você gente vá vai pro fazer raio o que o Corinthians parta? melhor. Mas ele tá uma figura esquecida, né, mano? O Cittadini Não, dentro ele é do demais, Corinthians. velho. Ah, o Gil e Kaká, aquilo ali é histórico, Hã? né? Gil e Kaká, quem é melhor, aquilo é Mas ele histórico. era bom. Ele que criou o jogo das barrigas. Mas a ele te ensinou isso aí. corintianada sempre gostou dessas Eles figuras. gostam dessas O mano coisas. gosta. Agora que Eles gostam. sempre gostaram. Não, nunca gostei. A soma geral de todo esse povo é que botou eles nesse limbo aí. Não, negativo. Foi o Rock que E só ensinou pra pra ele o finalizar, jogo das barrigas. Não foi, Lembra? não. Isso aí é histórico. Isso aí eu aprendi na aula de história no primário, velho. Mas você não ia nem na escola, vai pro inferno. Aprendi na escola no primário. Não ia nem na escola. Mas para finalizar então, Bento, até inclusive o André Castro, que está com esse planejamento de trazer um investidor que possa colocar até $1 bilhão no Corinthians, o Globo Esporte fez uma matéria hoje aí fazendo um levantamento que essa empresa, que supostamente era um banco, não está registrada no Banco Central como banco, é uma factoring. Então o negócio é o seguinte, já Porra, não é mais aquilo uma. lá,
Já não é aquilo lá, RG, que falavam que era. Inclusive, a própria empresa emitiu uma nota falando que o investimento pode chegar a $1 bilhão. Vai indo, né? E o pode ao longo chegar, dos anos, né? O pode chegar é muito relativo, irmão. É a mesma coisa, eu posso comprar um carro de até $1 milhão. Ué, mas eu posso comprar um carro de 10 mil. O posso comprar até $1 milhão é muito subjetivo. E parte do meu entendimento e parte do seu. E naquele documento condicionaram que o presidente tem que ser o André. Sim, mas é que tá. Isso daí, Sombra, não Você me sabe por abale que nada. tem isso? Porque o cara não tem a menor chance de ganhar. Sim. Então isso o cara daí. usa isso aí como uma maneira de levantar o cartaz dele para uma futura votação. Mas, ô Sombra, para pensar. Em determinadas eleições do Corinthians, você via ali vários candidatos ali, entre eles sempre Osmar Stabile. Osmar Stabile, ele era candidato em toda eleição do Corinthians. Porém, chegava às vésperas da eleição, ele tirava a candidatura e apoiava alguém. Para que faz isso? Faz isso justamente para colocar... É como um cachorro mijando no poste. Sabe, tô aqui. É pra marcar o nome dele. Marca um território ali, numa dessa, eu tenho não sei quantos votos aí, eu posso te apoiar. Quer? Mas lá na frente você me dá um cargo? Você distribui alguma coisa para alguém da minha chapa? Esses caras, eles vivem disso. Então esse André Castro, com todo respeito, eu nem conheço o cara, mas é um cara que sabe que não tem a menor chance, jogou isso daí na mídia para ter o nome vinculado na mídia, mas internamente lá, RG, não tem força política para chegar junto. Então, para mim, aí, repito, eu acho que o presidente continua sendo o Osmar Stabile até dezembro de 2026. Conversei com fontes do Corinthians que me falaram que há 3 empresas interessadas em negociar os name rights da Neoquímica Arena. Vai depender das eleições, tá? E vai depender muito do que vai acontecer na segunda-feira. E aí depois, né, o Corinthians deve sentar com as empresas, ouvir as propostas e quem sabe renegociar. Eu acho que até a própria Neoquímica, né, poderia entrar nessa briga com essas 3, cobrir, enfim. É um nome bonito, a gente já acostumou, né, mas não estamos torcendo por empresa nenhuma, né, enfim. Então, é a grana, o que importa é a grana, tá? E parece que, né, que realmente vai pintar uma grana, algumas empresas interessadas. O Corinthians já foi fazer a avaliação em relação ao contrato, tá? Em relação ao contrato, a multa, né, rescisória, tá? O Corinthians já foi atrás e hoje a multa está em 50 milhões, mas parece que vai para 70, enfim, vai ficar, coloca aí a multa rescisória da Neoquímica Arena hoje entre 50 e 70 milhões. É um valor totalmente, né, na realidade para pagar do mercado. O Corinthians pode, né, conseguir um baita patrocinador aí que pague essa multa para um patrocinador que estiver disposto a pagar $1 bilhão, sei lá, enfim, não dá para imaginar hoje o valor desses name rights, paga fácil essa multa, tá? Então o Corinthians já passou o valor da multa para as empresas, são 3 empresas interessadas, não sei o nome delas, e vocês sabem, quando eu falo assim é porque tem coisa. Falei em nome de jogadores, estão atrás de um jogador que estava encaminhado aí, e aí hoje já surgiu o nome do jogador, André Gomes. Então, são 3 empresas, cabe agora a gente apurar, descobrir para vocês, mas a chance sim do Corinthians renegociar os name rights da Neoquímica Arena, tá certo? Memphis Depay treinou no campo hoje, meu amigo, hein? Que evolução, já treinou no campo, um atacante holandês, ele que sofreu, né, uma lesão na coxa, né, uma lesão séria, né, na coxa direita, no jogo contra o Palmeiras, né, naquele mesmo jogo o Corinthians também perdeu o André Carrillo e hoje treinou no campo, tá? Ele ainda faz trabalhos, né, individualizados, não tá fazendo um coletivo, claro, tático, né, com os companheiros, né, está fazendo fisioterapia, sem contato com os demais atletas, e a intenção do Corinthians, né, é trabalhar, né, para que ele esteja principalmente no jogo de volta, né, contra o Atlético Paranaense no dia 11 de setembro. Mas eu conversei com uma fonte que me disse que o Corinthians está correndo muito na recuperação do Memphis, e ele também, né, para quem sabe ter o Memphis na quarta-feira em campo, tá? Não dá para cravar isso, não estou cravando. Eu estou dizendo que o Corinthians está correndo para tentar colocar o Memphis no jogo de ida. Você está ouvindo isso a primeira vez, tá? No jogo de ida contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, lá em Curitiba. Eu até perguntei para uma fonte, podemos dar esperança? Podemos. Esperança já existe para ter Memphis Depay. Seria uma boa, né? Porque o Corinthians tem muitos e muitos desfalques. Comenta aqui embaixo.
Falando em time, falando em escalação, o técnico Dorival Júnior, né, realizou o seu último treino tático. Quem sabe amanhã ele realiza mais um, porque o jogo também é contra o Vasco às 4 da tarde, né, 16 horas em São Januário pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, somente no domingo. Então dá para ele realizar talvez um treino, né, pela manhã. Ele tem Henrique Romero de volta, meu Deus, volta de suspensão. Não só o Henrique Romero, como o Anchileri e também o zagueiro, o ministro da Educação. Ele indicou nos treinamentos que vai manter Guinegão e Kaique. Tá mais do que certo. E Vitinho para o segundo tempo. Romero e Tales que fiquem aí como quarta e quinta opção agora entre os reservas, né? É porque a gente tem Yuri e Memphis são os titulares, os reservas imediatos eu acredito que vai ficar entre Vitinho, Guinegão e Kaique, e depois vem os dois que são os piores para mim, o Tales e o Romero. Então o Dorival mantém Guinegão e Kaique, tá? Que foram bem, né, contra o Bahia, tá? Já tinham começado a partida contra o Bahia e foram bem, Guinegão inclusive marcando um gol lá de bike, né? Enfim, o Corinthians segue com desfalques importantes como André Carrídio, o José Martínez, todos lesionados, e o Charles deve ficar com uma das vagas, a outra está sendo disputada por Michael e Breno Bidon. Vamos lá, no pique, vamos corintianar no pique. A provável formação: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Ranieri, Charles, Michael ou Breno Bidon, e o Rodrigo Garro na armação, na frente Kaique e Guinegão, tá certo? Coringão aí que é o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, 22 pontos, 3 a mais que o Vasco, que é o 16º, e que tem um jogo a menos na tabela de classificação. É jogo de 6 pontos, é decisão, é final em São Januário, vai pra cima o Corinthians. Corinthians perdeu, né, um jogador, eu falei para vocês, o canal Café do Setorista trouxe uma informação exclusiva dizendo que o Corinthians havia perdido um jogador por causa do transferban. Eu disse que não era o Caio César, eu disse que não era o Victor Sá e que não era o Sgaio, e que era uma contratação que estava bastante encaminhada, mas o transferban acabou atrapalhando os negócios e o Corinthians acabou, né, tendo que congelar ali a contratação, já estava praticamente certa. E aí, hoje o meu timão solta o nome aqui, eu não sei se foi o meu timão que trouxe em primeira mão, mas eu vi no meu timão, eu vou dar o crédito para isso, porque eu também não fico vendo tudo, né? Que o cara é o André Gomes, atacante colombiano, tá? Um jogador jovem, tá? Jovem, e que o Corinthians acabou perdendo para o Vasco da Gama. Ele foi, né, anunciado no Vasco da Gama, tá? O Corinthians tinha uma disputa com o Vasco, ele tem 22 anos, pertence ao Rennes da França, né? Enfim, clube que ele enfrentou grandes dificuldades para se adaptar, e agora, né, tá vindo pro futebol brasileiro por empréstimo. Acabou acertando com o Vasco, né? Que pena, né? O Corinthians perdeu mais um jogador aí no mercado da bola, e esse estava bem encaminhado, né? Era realmente o nome que estava escondido ali de mistério, né? Ainda bem que eu já trago as informações antes. Comenta aqui embaixo, é lamentável, fazer o quê? Heranças de Augusto, heranças de Duílio, vamos para cima. Vamos falar agora da situação de Fabinho Soldado. Fabinho Soldado está pressionado. A atual diretoria entende que ele não tem feito um bom trabalho. A atual diretoria entende que ele faz um trabalho de gerente de futebol e não de executivo. A diretoria entende que ele é muito devagar no mercado da bola. A diretoria entende do Corinthians que ele vacilou no quesito Memphis. O Memphis reclamou que faltava comunicação e a comunicação era dele. A diretoria entende que ele vacilou na perda do Cauê Furquim, não só ele, como o Alex Brasil também, né? A diretoria, enfim, entende que precisa voltar à concentração, e ele acha que não, e ele mantém concentração, então ele está balançando, e pela primeira vez ele sentiu. Conversei com alguns atletas do elenco, a gente tem informação, e eles sentiram o Fabinho um pouco diferente, tá? Inclusive, um dos atletas conversou com o Fabinho e sentiu até um tom de despedida do Fabinho, né? Enfim, e até pedindo ajuda também nos bastidores. Deve daqui a pouco pintar alguma matéria positiva, alguma coisa, né, algum lado positivo que ele fez, porque ele fez mesmo, a gente tem que ser honesto, né, fez coisas boas e fez coisas que não foram boas, não por maldade, mas realmente por erros, né, da profissão. Enfim, o Fabinho Soldado balançando. Entrevistei o Rockstadini hoje, ele falou que o Fabinho não tem que mandar nada, né, tem que obedecer. Enfim, foi um discurso duro, ele falou que é um ex-jogador do Corinthians para executivo de futebol, já dá para ver que não vai ficar. Com o André Castro também acho que ele não tem muita moral, com a atual diretoria também não, enfim. Eu acho que o ciclo do Fabinho Soldado está bem perto de terminar no Corinthians.
E pela primeira vez ele sentiu, porque ele tinha um ar mais, né, era mais uma altivez, assim, né, de poderoso, eu mando aqui no CT, ninguém, enfim, não preciso de ninguém, ele sentiu e agora está até pedindo ajuda e está realmente sentiu o baque que pode cair. Comenta aqui embaixo, fala o que você acha em relação a Fabinho Soldado. Então é isso, finalizando aí com o Samir Carvalho do Café do Setorista, deixando os créditos pro Energia também na descrição. Name rights aí, todo ano, né, surge essa parada de name rights, né, nunca dá certo. Tem um contrato defasado de 300 milhões aí, cara, não sei quantos anos. Então, o Pacaembu, que quase não tem jogo, foi 1 bilhão lá, então, cara, é inacreditável, né, cara? E o Memphis, com relação ao Memphis, é difícil ele voltar contra o Vasco aí. E contra o Atlético Paranaense eu também descarto ele voltar contra o Atlético Paranaense. Lá é um gramado sintético. Ele teve essa lesão na coxa no gramado sintético lá dos porcos. Então muito difícil ele voltar lá. E eu acho que ele vai voltar na semana que vem contra os porcos na Neoquímica Arena. É mais seguro. Aí depois vai ter aquele 10, 12 dias de parada de data FIFA. Daí dá pra se recondicionar melhor. Cara, eu acho que o Vitinho, não sei se ele vai como titular não, hein? De repente aí pode até pintar como titular, ele que já entrou no último jogo, ele claro que não tá 100%, dá pra ver nitidamente que ele não tá meio fora de forma, né, então, fora de forma assim, sem ritmo, né, não que os caras esteja acima do peso, mas se continuar assim, eu acho que, mano, na quarta que vem ele é titular. Euro aberto aí, daqui 2 meses, mano, que zica do caramba, é Euro aberto, é Martins, é Carrilho, é Memphis, cara, na moral, cara. E com relação à candidatura do Corinthians, quem viu a entrevista aí do Cittadino no canal do Samir, pelo amor de Deus, mano, o cara mal consegue responder uma pergunta. Cara, o cara é muito saboado. Na moral, cara, o cara tá gaga, mano. Não dá pro cara desse ser presidente do Corinthians. É inacreditável, cara. E o mano aí já falando que dificilmente o André Castro vai ganhar. Eu acho que, mano, pelo que eu tô vendo, o Stable vai ficar mesmo. Vamos ter que seguir assim, né? Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão de informação. Então até o próximo vídeo, valeu, nós!